Uma jornalista, o nome dela é Pamela Druckmann, ela fez uma pesquisa na Rússia sobre adultério. Na Rússia. E ela disse que ficou chocada ao ver como o adultério acontece no cotidiano dos russos. Ela chega a dizer na sua reportagem que é como se fosse um vício leve. O adultério é como se fosse fumar um cigarro de vez em quando, uma maneira de relaxar. Ela disse que um psicólogo russo de famílias disse que ter casos de adultério lá na Rússia é obrigatório. E que lá tem ditados do tipo assim, olha, uma boa aventura fortalece o casamento. E ela termina a matéria dela dizendo assim, o único homem russo que entrevistei, que jurou nunca ter traído a esposa, no final da entrevista já estava passando uma cantada em cima de mim. Será que ela veio saber como é que é esse negócio no Brasil? Veio. A Pamela pesquisou esse assunto no Brasil e disse que o adultério no Brasil é algo quase que corriqueiro. E ela comenta, olha, quando você está num círculo onde o adultério é comum, a impressão que dá é que todo mundo trai. E os brasileiros parecem ser fatalistas em relação ao impulso para a traição. Quer dizer, se veio o impulso, a traição vai acontecer, não tem o que fazer. Né? Então ela diz assim, os homens casados se vangloriam, contam vantagem dos seus casos amorosos e suas traições. E ela disse que ouviu uma expressão bem brasileira. Eu nunca ouvi essa expressão, eu ouvi só quando eu li a matéria dela. Mas diz que é uma expressão brasileira que diz assim, uma mulher precisa de um motivo para trair. O homem só precisa de uma mulher. E ela também diz que falaram para ela, entrevistadas disseram que as mulheres brasileiras vigiam muito seus maridos, porque elas sabem o risco que correm. Esse parece ser um assunto indigesto para tratar numa igreja, mas é um assunto que Jesus tratou e nós tratamos também. E Jesus, na série de mensagens que estamos em Mateus capítulo 5, no verso 27 até o 30, Jesus vai abordar exatamente essa questão, então nós nos curvamos diante da palavra do Senhor e seguimos o que o Senhor nos ensina. E aqui nós encontramos o que Jesus fala sobre adultério. E eu quero ler a passagem com você. Sua Bíblia deve estar aberta aí em Mateus 5, 27, são apenas 4 versículos. Lembrando que este é o segundo de 6 exemplos aqui no capítulo 5 que Jesus vai dar. Exemplo de quê? Da justiça superior que ele veio trazer, a justiça verdadeira que ele exige dos seus discípulos, em contraste com a falsa religiosidade dos fariseus, dos mestres da lei, dos hipócritas daquela época, os escribas, que pregavam uma justiçazinha de aparência, uma justiçazinha meia boca. Então você vai ver 6 vezes ao longo desse capítulo, Jesus dizendo, vocês ouviram o que foi dito, mas eu vos digo. Quer dizer, vocês estão ouvindo o que os religiosos falam sobre a lei de Deus, mas eu estou trazendo o ensino correto. Né? Isso vai acontecer no versículo 21, 27, 31, 33, 38, 43, e cada um deles é um assunto diferente. E aqui no 27, o assunto é adultério. E eu vou ler o texto, você acompanha aí. Diz assim o nosso Senhor Jesus, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Nesses ensinos, o primeiro foi sobre não matarás, vimos no domingo passado, e agora não adulterarás. E no seguinte, sobre divórcio, sobre juramento e sobre todos os outros, a justiça superior de Jesus, e dá para perceber no texto, ela não é externa, ela não é fingida, ela é interna, ela é sincera, ela é real, não é de aparência, é do coração. A justiça que Jesus nos chama a praticar com Ele, pela fé nele, quando somos salvos pela fé nele, não é uma justiça que a gente distorce,
que a gente manipula, que a gente pega a Bíblia e reinterpreta ao nosso bel prazer, que é o que os religiosos da época faziam, é o que as igrejas fazem hoje. Deturpam as Escrituras para poder conseguir obedecer. Jesus traz uma justiça inteira, completa e não conveniente. Já viu aquela expressão que Jesus fala para esses mestres aqui religiosos? Ele diz assim: vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Já ouviu isso? O que Jesus queria dizer com isso? Que eles se apegavam a picuinhas da lei, fáceis de obedecer, que eles gostavam de obedecer, mas engoliam o camelo, quer dizer, deixavam passar coisas grandes, como nós vamos perceber, como o adultério. A justiça de Jesus não é teatral, não é exibicionista, é discreta. Quem segue Jesus, obedece Jesus não para aparecer, para ser visto e para ser elogiado. E não é uma justiça que busca méritos. Interessante, né? Eu busco ser justo, eu busco ser correto, mas não para conquistar pontos para a salvação, porque eu sei que só Jesus pagou o preço da minha salvação. Os hipócritas da época não, eles diziam assim: se você fizer tal coisa, se você fizer tal coisa, se você fizer tal coisa e tal coisa e tal coisa, você vai acumular pontos e você vai comprar o seu direito de ir para o céu. Mentira. A justiça de Jesus não é essa, é uma resposta à graça e não um meio de alcançá-la. E tudo isso se aplica à questão do adultério, um problema tão comum na Rússia, no Brasil, em tudo quanto é lugar. E nós temos aqui o privilégio de ter uma perspectiva do que Jesus fala sobre adultério. E a primeira consideração que eu trago sobre o adultério é o significado do adultério. Essa palavra que Jesus usa, essa citação que ele faz do texto hebraico, na língua grega está escrito aqui: não adulterarás, significa o que você sabe que significa. Não ter uma relação ilícita com alguém que não seja o seu cônjuge. O adultério significa a devassidão, a que a gente chama de traição. Jesus está citando Êxodo capítulo 20, versículo 17, que diz: não adulterarás. Essa palavra, cometer adultério, significa uma pessoa casada que se envolve sexualmente com outra que não é o seu cônjuge. Uma pessoa que tem uma aliança com outra, uma aliança de casamento, mas que se envolve de alguma forma a trair essa aliança com uma terceira pessoa, com um terceiro. Agora a palavra adultério vai mais longe. A palavra adultério é usada para culto idólatra. E se você pegar essa ideia de aliança com um cônjuge, no meu caso, no seu caso, no nosso caso, Igreja de Cristo, no caso do povo de Israel, povo de Deus, uma aliança com o nosso marido, vamos dizer assim, que é o Senhor. E essa palavra adultério é usada para quando eu, tendo uma aliança com Deus, um compromisso com Deus, eu pratico o culto idólatra. Eu dirijo minha devoção, que era para ser para o Senhor, eu dirijo essa devoção para outros deuses, outras vontades, outras paixões, outros interesses. Então é uma palavra mais ampla, que vai também significar o adultério espiritual. Na língua portuguesa, a palavra adultério, segundo o que eu entendi, vem do latim. E no latim quer dizer estar na cama de outro. Adultério significa isso. E é terminantemente proibido que você, tendo uma aliança conjugal com uma pessoa, vá para a cama com outra ou para a cama de outra pessoa. Qual é a base desse mandamento? A base desse mandamento é a origem do casamento. A origem do casamento, uma parte muito importante dela, está lá em Gênesis 2:24, que diz assim: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Aqui temos as bases do casamento. O casamento não é um fenômeno antropológico, sociológico, como dizem. O casamento foi instituído pelo Criador do homem e da mulher. E ele criou o homem, a mulher e o casamento com essas bases. A exclusividade, um só com o outro, e a fidelidade um ao outro. Está embutido nessa ideia. É um homem para uma mulher, para eles serem uma só carne, eles deixam pai e mãe. É vitalício.
é até que a morte os separe, é eles serem uma só carne e não haja separação. É entre um macho e uma fêmea, por assim dizer. O texto é muito claro. Não é entre um homem e outro homem, entre uma mulher e outra mulher. É entre a mulher e o homem. E é firmado perante Deus e as testemunhas e a sociedade civil, e isso se consuma na união sexual. Então essa é a base da proibição do adultério. O adultério vem dizer, olha, não quebre esse princípio. Não saia desse padrão. Um homem, uma mulher, fidelidade um ao outro, diante de Deus, gozando, desfrutando as delícias do casamento e do amor, até que a morte os separe. Parênteses, se você está aqui, é solteiro, solteira, jovem ou mais velho, não se casou, ou viúvo, viúva, ou divorciado, você vai dizer, bom, então esse sermão não é para mim. Veja, o termo também se aplica a você, no sentido de que ter relações sexuais ou estímulos sexuais com alguém que não é o seu cônjuge, porque seja lá com quem você tiver qualquer tipo de envolvimento, não é seu cônjuge, talvez não venha a ser, isso também pode ser considerado adultério, no futuro do pretérito, vamos dizer assim, né? Um adultério que pode acontecer no futuro, mas que também se enquadra numa outra categoria, que é a categoria de pecado da fornicação. Então veja que Jesus está reafirmando o mandamento bíblico do Senhor para nós. E o Antigo Testamento vai acrescentar mais coisas aqui. Eu só quero citar algumas coisas que o Antigo Testamento reforça sobre não adulterar, que adulterar quebra as normas do eterno que estão na Torá. A rigor, na Torá, que é a lei de Deus do Antigo Testamento, exigia pena de morte para o adúltero. Pena de morte, como uma união abominável. Um pecado hediondo e ainda mais grave quando cometido por líderes do povo de Deus. E o Antigo Testamento deixa claro, como já vimos, que é um adultério conjugal que resulta do adultério espiritual. Olha o que Oséias capítulo 4, versículo 12 diz: porque um espírito de prostituição os enganou, e eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. O adultério não é brincadeira. O adultério envolve a atuação maligna para que o adúltero cometa esse pecado. Um espírito de infidelidade, em primeiro lugar, para com Deus. Um espírito de abandono ao poder de Deus, à graça de Deus, à santidade de Deus. E aí o adúltero vai e se prostitui e se adultera e comete adultério e abandona o seu Deus. Tudo isso está dentro do significado do adultério e convém dizer duas coisas aqui, duas observações. Primeira, a proibição do adultério não denigre a beleza do sexo. Algumas pessoas acabam exagerando ou extrapolando a ordem bíblica e começam a ver sexo e vida sexual no casamento como algo ruim, de maneira alguma. O sexo no casamento, o amor entre um homem e uma mulher, a intimidade física é boa, é nobre, é abençoada por Deus, deve ser cultivada da maneira como o Criador determinou. Como vimos, o homem deixa pai e mãe, a mulher também, os dois se unem e se tornam uma só carne, e isso é maravilhoso. Então a proibição do adultério não mancha a beleza da vida conjugal e da vida sexual. Em segundo lugar, é o pecado que é condenado e não a tentação. Porque se a tentação fosse condenável, todo mundo aqui estava lascado. Porque a tentação acontece o tempo todo. O mundo nos assedia o tempo todo. Vem uma cantora pop de 70 e poucos anos fazer orgias no palco e a gente assiste aquilo. As nossas cantoras não deixam por menos e quando você acessa o Instagram, quando você acessa o TikTok, qualquer coisa que você vê, tem insinuação, tem tentação e o próprio Jesus foi tentado. Então veja, o pecado é condenado e não a tentação. Não se sinta culpado por ser tentado de inúmeras formas, desde que você lute contra as tentações, claro, desde que você fuja delas. A culpa está em ser tentado? Não. A culpa está em ceder à tentação, em flertar com a tentação, em se aproximar da tentação. O pecado, entenda isso, o pecado não começa na tentação, não se engane.
Como assim? É assim, o pecado não começa na tentação. O pecado começa no consentimento que você faz à tentação. Então, essa é a ideia geral do significado do adultério que Jesus está tratando aqui. Agora eu quero avançar com você para o fato de que Jesus ele ampliou a extensão do adultério, a amplitude, a profundidade do que é adultério. Os religiosos sabiam de cor e salteado esse mandamento da lei: não adulterarás. E os religiosos pegavam esse mandamento como um troféu, como muitos hoje pegam. Eu cumpro a lei de Deus, eu nunca adulterei. Eu não faço o que a Pamela falou que os russos fazem, os brasileiros fazem. Eu não faço, eu sou santo. E Jesus pegou essa ideia errada e trabalhou nela. Por quê? Porque os religiosos faziam uma interpretação falsa e conveniente. Naquela época, como hoje, eles reduziram o significado de adultério a um pecado, olha só que interessante, um pecado contra os direitos de propriedade de outro homem judeu. Você vai entender, numa sociedade machista, um tanto quanto paternalista, a mulher era praticamente tratada como uma propriedade de outro homem. E eles pegaram o adultério e interpretaram como eu usufruir de maneira ilegítima da mulher de outro homem, só isso. É como se eu fosse lá e roubasse algum pertence qualquer daquele homem. A mesma coisa seria para eles eu roubar a mulher desse homem. É como pegar um pertence deste compatriota, essa noiva, né? Ir para a cama de fato com a esposa que pertencia a outro homem judeu. Então, para eles, seduzir uma mulher solteira indevidamente, ou até uma mulher que não fosse judia, não era adultério. Para eles, a atitude de adultério no coração não era pecado. Cobiçar uma outra mulher não era pecado, não se configurava como adultério. E Jesus vem e chacoalha tudo. Vocês estão errados, vocês não entenderam. Vocês pegaram minhas leis, simplificaram minhas leis, entortaram, traduziram, porque vocês não estão interessados em agradar a Deus, vocês querem agradar a si mesmos. Então deixa eu mostrar para vocês qual é a real. A real é essa aqui, ó. Qualquer que olhar para uma mulher qualquer, veja só, e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Jesus tirou a gente da zona de conforto, sim ou não? O mandamento corretamente aplicado está aqui. Olhar com cobiça para alguém que não seja seu cônjuge é adultério, é quebra do 7º mandamento. Mas é só olhar, só a esfera dos olhos. Adultério. Não, é só na minha mente, na minha imaginação. Não aconteceu nada, não pus a mão, não fui para a cama. Adultério. Quando Jesus diz assim, olhar para uma mulher e desejá-la, não se refere àquele olhar passageiro acidental. É o olhar fixo, é botar o olho e filmar intencionalmente, de maneira planejada, para sentir a provocação sexual. É olhar com o propósito de alimentar desejos sexuais interiores, mesmo que não ocorra o ato sexual em si. Até porque ir para a cama é só uma continuação de um pecado alimentado no coração, intoxicando o coração. Chega uma hora que acaba acontecendo vias de fato. Você vai dizer assim, mas então quer dizer que cobiçar ir para a cama é a mesma coisa? Não é. Claro que há muitas consequências muito mais graves do ato consumado em si. Nesse sentido é muito pior, é muito mais sério eu ir para a cama com uma outra mulher do que apenas imaginar. Mas, em termos espirituais, são pecados equivalentes. Cometeu adultério no coração.
E Jesus então estendeu o significado do adultério, como com todos os outros mandamentos, ele traz para a esfera do coração, e diz, olha, a tua motivação tem que ser a mesma da tua prática. De coração você precisa desejar obedecer, e não apenas seguir uma regra que você acha que você pode seguir. Então nós nos deparamos com a extensão do adultério, mas nós avançamos aqui porque Jesus é muito duro nesse mandamento para falar sobre o prejuízo do adultério. Você deve ter reparado no texto que lemos, o preço alto, o castigo severo, o estrago do adultério, tanto do ato consumado quanto da cobiça. E então nós nos lembramos de Provérbios 6, 29, que diz assim, assim será com o que se aproximar, se deitar com a mulher do próximo, não ficará sem castigo todo aquele que tocar nela. Não fica sem castigo. E essa é a sirene que está sendo tocada do prejuízo que o adultério faz. Jesus fala aqui 2 vezes, te faz pecar, no versículo 29 e no versículo 30. A palavra te faz pecar significa te faz tropeçar. Algumas traduções da Bíblia mais antigas usam a palavra tropeçar. E é exatamente uma palavra que tem a ver com a armadilha que fecha, plum, que pega o animalzinho. A armadilha tem uma isca lá dentro e tem uma tampa. E quando o animal vai pegar a isca, ele aciona o fecho, né, a trava, destrava, e a tampa fecha com ele lá dentro e prende o incauto animal. A ideia é que o adultério é uma armadilha. Agora, olha que interessante. Para que serve o olho da gente? O que os pais falam para os filhos? Abre o olho, veja por onde você está andando, fique esperto, presta atenção. E não é interessante que o olho que é dado para a gente não tropeçar, Jesus está dizendo que é o que nos faz tropeçar, no caso das tentações sexuais. E além de tropeçar, ainda dentro dessa ideia do prejuízo do adultério, Jesus também fala sobre inferno. E fala de maneira muito severa, direta e clara. E ele vai dizer assim, é melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. 2 vezes ele fala do perigo do inferno que ameaça o adúltero. Ele repete essa advertência. Aqui nós sabemos que Jesus está dizendo para tratar de maneira radical a imoralidade sexual, porque senão, se você ficar no adultério, você vai ser arrastado por inteiro para a condenação que se aproxima. Irmão, irmã, nada é mais doloroso na vida do que ceder ao prazer do pecado. Qualquer pecado. O que mais dói não é injeção na farmácia e nem anestesia no dentista. O que mais dói é ceder ao pecado, a tentação do pecado, também a tentação do pecado do adultério. A palavra inferno, nós já vimos no sermão anterior, se refere àquele lugar que ficava na Palestina, onde o lixo era queimado continuamente, ficava fora da cidade, e aquele lugar se tornou um símbolo do juízo divino. E há 2 sentidos do inferno que a gente pode trazer para a nossa vida. Primeiro é a existência futura marcada por sofrimento e choro depois da morte. Ir para o inferno é isso. Se eu brinco com adultério, como se eu brincar com qualquer outro pecado, se eu brinco com adultério, eu serei lançado no inferno. Posso me achar salvo, posso dizer que aceitei Jesus, posso ir para a igreja, posso ter sido batizado. Se eu brinco e pratico o adultério, eu serei lançado no fogo do inferno, porque eu não sou convertido coisa nenhuma. Agora, esse inferno também significa um inferno presente, uma vida no lixo no tempo presente, porque o adultério não traz prazer para o adúltero.
O adultério inferniza a vida do adúltero, inferniza a esposa do adúltero, o marido da adúltera, inferniza a vida dos filhos, dos pais. O adultério é um inferno na terra. Então você já é lançado no inferno, nesse sentido, uma vida desprezível, uma vida humilhante, sofrível, miserável. O pecado sexual traz estragos terríveis. E aqui está então o que Jesus nos ensina sobre o prejuízo do adultério. Mas a parte mais importante, não menos difícil, é a parte final, quando Jesus vai falar para nós sobre a cura. E ele fala sobre a cura para o adultério, a saída, a salvação, como corrigir isso. Bom, Jesus propõe algo que a gente poderia comparar com tratamento de câncer. A gente está sempre ouvindo falar de pessoas que morrem com tumores que se espalham, principalmente, né, pelo corpo. Pensando nessa comparação, né, de a melhor coisa a se fazer com um tumor é retirá-lo de maneira radical do corpo. É isso que Jesus fala mais ou menos para nós, a extirpação radical do adultério da minha vida. Por isso que Jesus vai dizer: se o seu olho direito fizer pecar, arranca, lança fora. Se sua mão direita faz pecar, corte-a, lança fora. Quem aqui está disposto a, nessa noite, ter um olho arrancado, ter uma mão cortada? Vamos nos tornar uma igreja bem famosa, se fizermos isso, né? E eu vou me tornar um pastor famoso, né? Famoso atrás das grades, né? Está lá o pastor que arrancou o olho dos irmãos. Desde que haja algum irmão sincero, né, que queira abandonar esse pecado. É claro que não significa automutilação literal, como solução para a cobiça sexual, ou como um jeito de chegar no céu. Já tentaram isso ao longo da história. Há relatos de pessoas que fizeram esse tipo de coisa para se santificar e não conseguiram. Por quê? Porque se você arrancar um olho, o que vai acontecer? Vai resolver o problema? Vai sobrar outro olho para continuar vendo que não deve. Se você tirar uma mão, vai ter outra. Segundo lugar, você acha que cego também não cai em cobiça sexual? Cai. Imaginação. Se você tem que arrancar o olho, o outro, a mão, a outra, tem que arrancar o cérebro também. Será que Jesus está falando para fazer isso literalmente? Terceiro lugar, autoflagelo, automutilação não purifica o coração. Então o que Jesus está querendo dizer aqui? Jesus está usando o que a gente chama na língua portuguesa de hipérbole. É uma figura de linguagem, afirmar de maneira exagerada alguma coisa, com o objetivo de causar um impacto para a seriedade do assunto, para a importância desse princípio, para gravar isso no coração de maneira profunda. Jesus está falando de autocontrole moral severo, intransigente, radical, imediato, toma providências. De maneira urgente, não é maneira leve, não é, vou pensar, depois eu vejo. Não, lida de forma tão drástica quanto for necessário, para você não se render, nem fazer concessão ao pecado. Lembrando que esse texto já nos mostrou que o adultério entra através dos olhos e incita o coração, a mente, a imaginação, os desejos para o pecado, e que não adianta refrear o ato, é preciso se libertar da cobiça. Lembra do famoso rei Davi? O pecado começou com o desejo no coração. O texto diz que enquanto olhava do terraço, Davi reparou, repare nesta palavra, reparou, olhou, cobiçou uma mulher muito bonita que tomava banho, segundo Samuel 11:2. O que ele vai fazer no versículo 4? Então Davi enviou mensageiros para que a trouxessem e teve relações com ela. Primeiro foi reparar com os olhos, e então isso se manifestou na dimensão física. Então, a maior barreira para o pecado do adultério, o pecado sexual, é fechar os olhos.
é vigiar o que você vê, é fazer o que o Salmo 101, versículo 3 diz, e eu queria que você, jovem, adulto, idoso, criança, mas principalmente você, jovem, saísse desse culto com essa decisão do Salmo 101, versículo 3, não porei coisa injusta diante dos meus olhos. O que é que teu Instagram está te mostrando? O que teu TikTok está mostrando para você? O que os filmes e séries que você assiste estão mostrando? Homens, mulheres seminuas, nuas, danças sensuais, erotismo. Você tropeçar numa armadilha fatal que vai te levar para o inferno. Tome a decisão hoje, não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Provérbios 6, 25 diz, não cobice no coração a sua formosura. Então aqui nós temos as duas respostas para Davi e para nós. Primeiro, não coloca coisa injusta diante dos olhos. Davi foi lá e ficou olhando para Batseba, ficou cobiçando. O desejo foi aumentando, a imaginação aumentou, traz ela aqui, se deitou com ela. O que a Bíblia fala? Não coloca coisa injusta diante dos olhos e não cobiça no coração a beleza, a formosura. Se você não fizer nada, os olhos vão buscar cenas como meio de satisfazer a cobiça sexual, o prazer pervertido. Você pode estar aí no seu lugar dizendo assim, poxa vida, mas por que é tão difícil? É difícil porque você é crente. Se você não fosse crente, seria fácil. Se você não fosse crente, você estaria dentro da entrevista, da pesquisa da jornalista Pamela. Você estaria entre os russos e brasileiros que simplesmente se entregam. Mas como você é crente, você não se entrega, isso é uma luta para você. Te faz sofrer, gemer, lamentar. E se isso acontece com você, louvado seja Deus por isso. É um privilégio. Porque a nova realidade do salvo é essa. É um conflito entre novas exigências espirituais. Você aceitou Jesus, o Espírito Santo habita em você. Foi dada uma nova natureza, mas a velha natureza continua ali vivinha, tentando comandar. E aí você, crente, é um ser em conflito. Pode-se dizer que você é crente, você é uma guerra civil ambulante. Você é uma guerra civil ambulante. O tempo todo a guerra está acontecendo aí dentro de você. Já ouviu a lenda de Ulisses? Lenda de Ulisses, o rei de Ítaca? Ele estava voltando de navio com seus marinheiros para o seu lar, depois da famosa guerra de Troia. E Ulisses sabia que o maior perigo na volta pelo mar, para os braços da sua esposa Penélope, o grande perigo na travessia eram as sereias, que com seu canto atraíam os marinheiros e os seus barcos para os rochedos na ilha de Capri, e atraíam e seduziam para a morte. Ulisses tinha que fazer aquela trajetória. E a lenda diz que para não sucumbir, ele encheu de cera os ouvidos dos seus marinheiros e mandou que amarrassem ele no mastro do navio. Então ele deixou todos os marinheiros surdos e mandou amarrarem ele no mastro do navio. Como ele era um homem comum e fraco e tinha que fazer um grande esforço para não ceder, ele tomou essa iniciativa, e então lá estava ele amarrado, e ao passar e as sereias cantarem, e ouvir o canto das sereias, ele gritava para ser solto, esbravejava, ordenava, mas os seus marinheiros estavam surdos. Diz a lenda. Nada mais atual do que essa lenda. Como resistir ao canto das sereias, que está tão comum em nossos dias? Eu quero propor um plano de ação para você aqui. E nesse plano de ação, em primeiro lugar, começa com arrependimento e resolução. Se você tem caído nesse pecado que Jesus anunciou, seja o adultério propriamente dito, seja vez ou outra, ou o hábito de olhar homens ou mulheres que não pertencem a você, com quem você não é casado,
E eu estou falando aqui com solteiros e casados, não só com casados. Cobiçar e desejar alguém que não é casado com você é adultério, é armadilha, é inferno. O apelo do Senhor, arrependa-se e tome a decisão de parar com isso. Arrependa-se, peça perdão, creia que Jesus Cristo, como cantamos hoje nesse culto, fez tudo o que era necessário para pagar o preço do seu pecado. Se arrependa e tome a decisão de abandonar esse pecado. Comece a priorizar hábitos espirituais. Não brinque com isso. Seu tempo a sós com Deus é inegociável. Ler a Bíblia e orar diariamente é mais importante do que chegar na hora no serviço, deveria ser. É mais importante que o jogo do seu time, é mais importante do que a tua academia, é mais importante que a tua corrida, é mais importante que qualquer outra coisa. Hábitos espirituais, ler a Bíblia, orar, ir à igreja. Você quer vencer o pecado do adultério, priorize hábitos espirituais, fortaleça os seus apetites espirituais, porque o adúltero, ele está com os apetites espirituais enfraquecidos, os desejos pecaminosos dele estão fortalecidos, por isso que ele peca. Comece a fortalecer com hábitos espirituais. Terceiro lugar, no plano de ação, assuma o compromisso de obedecer ao Senhor em tudo. O que eu quero dizer com isso? Não adianta você achar um pecado feio e querer abandoná-lo, enquanto você tolera outros pecados na sua vida. Por que isso é ruim? Porque você não quer agradar a Deus. Na verdade, existe uma coisa que você não gosta, e esse é um desejo egocêntrico. E o pecado sexual é especialista nisso. Às vezes o viciado em pornografia, o adúltero, ele até quer muito abandonar esse pecado, mas ele brinca com outros pecados menores. Não vai funcionar. Precisa assumir o compromisso de obedecer ao Senhor em tudo, em todo tempo, em todo lugar. No nosso plano de ação, eu também recomendo que você busque orientação e aconselhamento. Dependendo do nível de envolvimento que você tem com adultério e com cobiça, você não vai sair dessa sozinho. Procure ajuda de gente madura, gente firme na fé, que possa caminhar com você até você sair disso. Seja você homem, procure um homem de confiança, que conheça a palavra, que tema o Senhor. Se você é mulher, procure uma irmã em Cristo, piedosa, temente a Deus, que possa te ajudar. Se você tem caído nesse pecado e você é casado, você é casada, abra o cônjuge, abra o jogo com o seu cônjuge. Peça perdão. Não adianta negociar isso. Eu vou parar sozinho, minha esposa não precisa ficar sabendo, esquece. Você já falhou com ela, já falhou com ele, senta, explica o que está acontecendo, peça perdão. Lembra quando a gente falou? Arrancar um olho? Cortar a mão? Isso são medidas radicais. É muito difícil. Até onde você quer ir para vencer o pecado? Medida radical. Mude esse hábito de olhar com cobiça, porque esse é um hábito criado, enraizado habitualmente. A gente cresce numa sociedade promíscua que ensina a gente a olhar e desejar. E a gente cria esse hábito de olhar, e nós temos que criar um novo hábito de virar o rosto. Lembra do Salmo? Não colocarei coisa injusta diante dos meus olhos. Dentro desse plano de ação, número 7, afastamento do perigo. É alguém que você se sente atraído? Rompa com essa pessoa. Se afaste. É um lugar que te leva a cair? Não vai mais. É um dispositivo eletrônico que você tem, um celular, um tablet, um videogame, uma televisão? Se livra daquilo. É a internet que propicia para você conteúdo sujo, feio, imoral? Cancela a sua internet, fique sem sua internet. É melhor arrancar o olho e a mão do que ir o corpo inteiro para o inferno. Afaste-se do perigo. Duas palavras para os jovens. Não, uma só por enquanto. Não namore. Está aqui.
para as minhas filhas, para os jovens, para os moços, não namore. Aí, como assim? O pastor não quer que namore? Não namore. Não namore. Preciso falar de novo? Não namore. Não namore esse namoro que o mundo diz que é namoro, que é você gostar de alguém, começar a abraçar alguém, beijar alguém, ficar com esse alguém sem foco nenhum. Não faça isso. Cresça, ganhe o seu dinheiro, tenha o seu emprego, o seu rumo na vida, se torne alguém financeiramente capaz, encontre alguém também crescido, e se essa pessoa for de Deus, se case com essa pessoa. Namora um tempinho necessário para conhecer um pouquinho mais e se casa. Porque namoro não é parquinho, porque esse é um parquinho que pega fogo quando você brinca nele. Então não namore. Não namore. Então minhas filhas já sabem, né? Pai, posso namorar? Não. Desse jeito não. É entretenimento? Se o jovem vem, você que é pai e mãe, né? Se o seu jovem filho fala assim, pai, quero namorar com a fulana, por quê? Porque eu gosto dela. Vou te dar uma dica de resposta, sabe qual é? Não! Tem que namorar porque gosta? Não tem que namorar porque gosta. Você só tem que namorar porque você está servindo a Deus e encontrou alguém que quer servir a Deus junto com você. Fora isso, enrascada. É gostoso durante 1 mês, 2 meses, 6 meses, alguns anos, mas é enrascada, vai dar problema. Não namore. Reorganize o seu entretenimento, o seu tempo livre. Cara, redes sociais é uma péssima forma de você investir seu tempo livre. Programa de televisão é uma desgraça de uma maneira de você usar seu tempo livre. Navegar na internet, Netflix, gastar todo o seu tempo livre nessas coisas, você está convidando o pecado da imoralidade sexual para entrar dentro do seu coração, porque ele vai entrar, ele está ali, é onde ele está. Ele quer ser visto, ele quer aparecer, ele quer que você beba daquilo, então reorganize isso. Eu já vi jogos de videogame, desses mais modernos, que são verdadeiros filmes eróticos. Se livra disso, joga isso fora. As músicas, né? Esses MCs, não sei das quantas, esses cantores sertanejos, essas músicas todas, a música pop, elas falam de imoralidade sexual, e você escuta e você absorve aquilo. Reorganiza isso aí, cai fora disso. Playlist lá, Projeto Sola, lógico, né? Playlist lá, Paulo Baruch, uma coisa assim, Vineyard, as leituras e tudo mais. Reorganiza o seu entretenimento, o tempo livre, porque nessa hora o diabo, ele vê você lá de folga, ó, ele joga a isca, aí você cai. Aí, meu amigo, ele vai te puxar para o inferno. Reorganiza o seu entretenimento, estabeleça uma rotina saudável. Esses hábitos ruins aí, negativos, troca por exemplo, uma rotina que você vai fazer exercícios, você vai ler bons livros, praticar um hobby legal, do tipo uma pintura, um esporte, um artesanato. As companhias, estabeleça boas companhias para você passar tempo junto, e cuidado com o isolamento. Isolamento é perigoso, principalmente nessa era de internet, porque nós não estamos isolados. Quando a gente acha que a gente está isolado, o mundo vem e entra na nossa mente através de músicas, filmes, séries, fotos, perfis e tudo mais. Nós não estamos isolados, nós estamos sendo mergulhados. Então não fique isolado nesse mundo virtual. Outra dica, e lembra, hein? Medida radical, arrancar olho, cortar a mão. Nesse plano de ação eu recomendo prestação de contas. Além de buscar ajuda e aconselhamento, talvez, dependendo da maneira como você está envolvido, talvez com o pecado sexual,
Talvez você tenha que prestar contas para alguém todos os dias, uma vez na semana, 2 vezes na semana, dizer como que você está, o que aconteceu, se você caiu ou não. Prestação de contas com um parceiro de confiança, pode ser seu cônjuge, esposo, esposa, pode ser um amigo de confiança, que vai orar com você e você vai falar como é que você está naquela área. Olha, eu entrei numa rede social que eu não devia ter entrado e assisti o que eu não devia ter assistido. Me ajuda, ora comigo. Isso é prestar contas. Prestação de contas. Em alguns casos, é até necessário que haja um sistema de monitoramento. Esse é um caso mais radical e muito útil. Monitoramento é o quê? É quando a tua atividade, principalmente na internet, nos seus dispositivos, ela é relatada para alguém de confiança. Isso é sensacional. Uma pessoa, um indivíduo, e muitos homens têm encontrado ajuda nisso. Tem dificuldade com conteúdo imoral que acessa e que vê. Ele quer se livrar daquilo, contrata um monitoramento, pede para um amigo, fala, olha, a partir de hoje, tudo que eu ver, você vai ficar sabendo. Você me ajuda? Ajudo. E aí quando eu cair, se eu cair, você vai ficar sabendo e você vai puxar minha orelha. Isso vai refrear o pecado na sua vida. E isso é sensacional, é extremamente útil e necessário. Então esse é um plano de ação geral, prático, diante do que nós vimos hoje aqui. O entendimento do adultério, meus irmãos, no Brasil e na Rússia é, se tem uma mulher disponível, eu vou cair. Se eu tenho motivo para adulterar, eu vou adulterar. O entendimento do mundo é que não tem como, é um pecado que não dá para resistir. É tão comum quanto fumar um cigarro. Alguns dizem que é até bom, uma experiência boa, mas Jesus diz, é abominável. É uma deturpação do padrão de Deus. Engloba não somente o ato, mas olhares, pensamentos, desejos, motivação. E exige medidas drásticas. Exige medidas drásticas. Largar e evitar, custe o que custar, porque é uma armadilha que leva para o inferno. Eu queria fazer um apelo para você e para mim, para expandir esse princípio, citando o texto de Oséias 4:12, que diz assim, porque um espírito de prostituição os enganou e eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Indo para além do adultério físico. Como é que está você hoje? Como é que está o teu coração? Como é que está a tua fidelidade ao marido maior que é o Senhor? Todo pecado decorre da infidelidade a Deus. Todo pecado decorre da infidelidade a Deus. Mesmo que não seja o adultério. Pode ser a inveja. Pode ser a reclamação, pode ser o desânimo, pode ser a mentira, a cobiça, a avareza. Todo pecado, no final das contas, é um espírito de prostituição que engana, é um abandono do Senhor. Qual o meu convite para você agora? Ajuste o seu vínculo com o Senhor. Talvez o seu vínculo com Deus seja um vínculo assim frouxo. Em que aspecto? No aspecto de levar o Senhor a sério. Deus vem e propõe assim, você quer uma aliança comigo? Quero, Senhor. A aliança comigo é 100%, fidelidade total. Você está ali nos 50. Você está ali nos 25. Você está ali nos 75, nos 90. Deus está dizendo, comigo é tudo ou nada. E esse é o ajuste do seu vínculo que eu convido você a fazer com o Senhor nessa noite. Que realmente seja o seu desejo honrar o Senhor, com teu coração, com tua mente. Por onde você andar, onde você estiver, o que você falar, o que você ouvir, o que você vê, que seja o querer de Deus sendo realizado na tua vida. Faça esse compromisso com o Senhor agora, em oração comigo. Vamos falar com Deus. Senhor, que estamos, ó Deus, diante dos desafios da Tua Palavra.
ela vem e nos leva para muito além do que a nossa religião imagina. Mas nós queremos ir aonde o Senhor nos conduz, não aonde a nossa religião nos conduz, onde a nossa mente alcança. Nós queremos ir ao padrão de obediência que o Senhor determinou para nós. Livra-nos, ó Deus, do adultério, da vida de promiscuidade, de infidelidade, seja a prática, seja nas intenções e no coração. Mas livra-nos também, ó Deus, do adultério espiritual, de abandonar o Senhor e de encontrar em nossa vida brechas para fazermos o que nós queremos e deixarmos o Senhor de lado. Liberta-nos, ó Deus, para termos a alegria de servirmos inteiramente ao Senhor. Em Teu nome que nós oramos. Amém.